Está começando mais um episódio do meu cast e hoje eu estou com uma super convidada, doutora Ana Bastos. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. E hoje eu estou aqui também com nossos amigos, nossa equipe Anderson Gomes. E aí, galerinha, tudo bom? Gustavo Rocha. Salve, salve, galera. Hoje nós vamos falar de quê? De saúde, estética, bem-estar. Autoestima, principalmente, é isso aí. Doutora, você é biomédica? Sou biomédica. Como é que você faz para ficar sempre atualizada? Eu leio artigo pra caramba. Eu faço curso, leio artigo. Eu coloco pra mim que por ano é no mínimo assim 2 cursos e constantemente ler artigo. Saiu o artigo ali que tá falando de toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador. Tem que ler mesmo, tem que acompanhar. Então, as suas clientes podem ter certeza que vai estar sempre nas mãos em boas mãos e vai estar sempre com uma pessoa que sempre se atualiza para fornecer o melhor atendimento possível. Pode ter certeza. Mas... E tem... Desculpa. Pode falar, pode continuar. Ok, isso, cortando nosso cuidado. Não, mas coitado, ele tem que me cortar, porque se deixar eu não paro de falar 1 minuto. Não, o que eu ia perguntar para ela é o seguinte, o que fez você... O que te mudou no seu coração, né, para você estar fazendo biomedicina? Você decidiu mexer com mexer com estética. Você sabe o que eu acho? Isso aí é uma coisa muito interessante. Eu falo muito com as pessoas hoje em dia, até aluno de qualquer curso e de biomedicina também. Eu falo assim, gente, eu acredito que todo mundo tem um propósito, sabe? Sim. E quanto mais você ficar... quanto mais você buscar o seu propósito mesmo, mais você vai se sentir realizado, independente de questão de sucesso profissional que a gente tem hoje, né? Ah, quanto você ganha? Não. Quando você realmente segue seu propósito, você está satisfeito. Sim, você fica bem. O ideal é a gente fazer o que a gente gosta, né? Exatamente. E eu sempre gostei muito de trabalhar com estética, de cuidar, e mais a parte do cuidado mesmo. Ah, deixa eu pesquisar aquele ativo que tem ali naquele determinado creme, deixa eu ver o que é. Como eu já gostava muito, eu já fazia curso. Então, assim, eu gastava meu tempo. Nossa, gente, essa época é muito engraçada. Vou contar. Vocês estão contentes? Não, vamos lá. Pode ficar. Nessa época, eu tava tão assim, porque querendo ou não, depois eu entrei na faculdade com 17 anos, saí com 21, muito nova, eu não fazia ideia, né? Quando a gente entra na faculdade, você não tem um amor muito grande. Você que demorou uns 20 anos para formar o ensino médio, aí com 17 anos, né? Demorei 20 anos. Né? Mas é mais ou menos isso. Aí, o que eu fiz? Como eu não sabia, minha família tem um monte de engenheiro, eu falei assim, vou fazer engenharia. Aí, nessa época, eu trabalhava no Ministério da Agricultura o dia inteiro e de noite eu fazia engenharia ambiental. Nossa, uma coisa totalmente diferente de biomedicina. E ficava meio pesado também. Porque já era uma referência que você tinha de engenheiros na família. Exatamente. Né? Ah, não deu certo, vou fazer. Porque a gente fica com medo, né? Não, formei, e agora? O que eu vou fazer da vida, né? Aí fica com isso. Eu acho que até quando você tá na faculdade, você já fica meio assim, já pensa como é que vai ser depois que eu formar. Nossa, gente, eu falo pra todo mundo, já procura uma área que você gosta de trabalhar e vai. Eu trabalhei de graça 5 anos. Eu fiquei 5 anos trabalhando de graça. E foi ótimo. Na verdade, eu dava palestra gratuita, eu dava aula gratuita, tudo. Você é palestrante, então, também? Ai, gente, se deixa eu pedir pra eu falar, a gente tá... Que isso? Não. Agora subiu o nível da conversa aqui, ó. Subiu o nível do convidado aqui, ó. A gente tem uma... apesar de você ter uma aparência bem jovem, bem jovial, eu vi que você é professora de graduação e pós-graduação também. Sim. É isso? Não, foi muito interessante, porque quando eu comecei a fazer... Eu saí, né, da faculdade, né? Porque engenharia também eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que esse povo está fazendo conta com letra, gosta, né? Então, é um trem não muito adianta, doido né? ali. Alguém tem que entender realmente. Mas aí eu saí, aí eu comecei a fazer a parte da estética, né? E aí eu já trabalhava com eletroterapia, já tinha feito muito curso de pós-operatório, tinha feito isso tudo. E aí na minha pós-graduação, comecei a pós, na pós, a coordenadora já pediu para eu entrar com uma parte de eletroterapia. Então aí eu falei assim, vamos falar, né? Mas era muito simples, eu tinha um equipamento, eu chegava lá e expliquei o equipamento e tal. Mas eu tomei gosto pela coisa, sabe? Eu falei assim, nossa, legal isso, né? Aí eu aprendi física, foi ótimo, né? Que tem que aprender tudo, corrente, circuito, aprendi tudo. E aí eu comecei ali na minha pós, tomei gosto, e depois essa mesma coordenadora me chamou para dar aula nas pós seguintes. Então, na verdade, foram 3 colegas nossos que ela convidou pra gente poder dar aula, aí a gente começou a dar aula na pós-graduação.
Ah, você dava aula de estética? Sim, na verdade a gente deu aula para pós-graduação de biomedicina e estética. De biomedicina. Isso, aí cada uma tinha sua matéria ali. Eu comecei dando aula sobre flacidez dérmica, né? Flacidez de pele e flacidez muscular. E o que seria uma flacidez térmica e uma flacidez muscular? Para quem não sabe aí, tipo eu. Porque, isso para homem é muito legal, porque quando o homem me procura, às vezes, para fazer alta definição muscular e tudo mais, aí normalmente eles não sabem muito a diferença entre flacidez de pele e flacidez de músculo, né? Então, o que eu vejo muito hoje nos meus pacientes é que, às vezes, a pessoa malha, gosta, mas quer ficar definida, às vezes não fica, principalmente abdômen. E aí fica assim, não, mas o que eu tô fazendo, né? Que eu não tô... Acaba que não chega aquele... Malha e o shape não fica legal. Fica com aquelas, às vezes, o abdômen estufado. Sim. Aí fica assim, mas o que é isso? Aí quando eu vou ver, é flacidez muscular. Então, por mais que a pessoa malhe, às vezes ela tem ali uma divisão, tem uma diástase, né? Tem um espaçamento grande entre a musculatura, e aí você diminui a visibilidade mesmo da definição. Isso é relacionado à genética da pessoa? Pode também. Pode também. Porque, assim, você vê que tem gente que às vezes nem malha e já tá... E já tá no quase shape, que né? Tem gente que é assim. E que demora mais. Mas é isso. Eu acho que a estética é para isso. A estética não é para fazer todo mundo um padrão. A estética é para pegar aquilo que você deseja melhorar em você e ela te criar te dar um caminho ali, te dar uma alternativa que pode te ajudar. Se sentir bem com ela mesmo. No caso da flacidez muscular, ela é corrigida através de algum exercício que ele pode estar fazendo ou precisa de alguma intervenção médica? Ele pode, tanto na academia mesmo, com exercício físico, né? Tanto também, eu trabalho, por exemplo, com a corrente russa. Então, eu faço tratamentos associados. Peraí, o que é corrente russa? Eu fico brincando que aí os homens às vezes chegam lá com a esposa. Corrente russa, que é um cara que chega com corrente assim? O que é isso aí? Não, o russo chega com corrente. Mas ele, na verdade, são eletrodos, né? Então, eles vão dar realmente... vão ser carguinhas eletromagnéticas ligadas por um sensor, e aquele sensor ele vai passar uma onda que vai gerar contração muscular. Não é igual aquele negócio da Polishop, não, que você cola um negócio aqui. Aquele estímulo. Tipo isso. Só que o dele ali... funciona mesmo? Não, só que aquele ali, é porque eu também não conheço tanto desse, mas aquele ali, pelo que eu já senti, testei, ele não consegue ter a despolarização, que é o que? A contração forte que o meu equipamento, por exemplo, dá, entendeu? Então, aí a gente muda só, assim, a força, né? A capacidade do equipamento. É porque como eles vendem esse produto de uma forma que parece que, vida, né? Que parece que você não precisa de fazer exercício nenhum. Na verdade, verdadeira é se a gente entrar assim, ó, por exemplo, hoje tem vários sites, eu vou brincar, mas se a gente entrar no Shopee hoje, gente, a gente não tem problema na vida. Não precisa fazer mais nada. Que problema que eu tenho na vida? Resolvi tudo, verdade. Tem tudo. E eu sou uma grande fã, inclusive. Mas essa questão é verdade. Eles vendem o produto de um jeito que parece que é só você colar o negócio no abdômen e resolvido. Não é, vai vendo, você tem que controlar a alimentação. Na verdade, é um produto que é para a população em geral, né? Não teve um acompanhamento específico para aquele caso que a pessoa tá. Não tem. E isso é um pouco errado, porque às vezes nem é aquilo, é a questão. Então, às vezes a pessoa chega lá, não, eu tô com flacidez, olha o que é isso. Aliás, as pessoas sempre chegam assim, eu tô com gordura no abdômen. E às vezes eu vou puxar pele. Às vezes eu vou apertar ali o abdômen, eu vou ver que é a diástase, é a questão da musculatura. Às vezes a pessoa faz exercício e fala assim, eu não consigo acabar com a barriga, eu já faço isso, faço aquilo, Exatamente. E acho que é a gordura em excesso, às vezes pode ser outra coisa. Né? E a gente ainda entra na nutrição aí também, porque muitas vezes a pessoa come alimentos que inflamam o organismo dela e gera gás, por exemplo. Quais a pessoa alimentos, não vai... por exemplo, que inflamam o... Tem muito. Hoje em dia discute-se muito leite, né? Leite? Que é um leite, dependendo da pessoa, assim, ela tem dificuldade, por exemplo, tem intolerância à lactose, dificuldade de digestão desses alimentos, então pode gerar gás. Mas mesmo esse leite que a gente consome hoje, porque antigamente a gente consumia o leite direto mais vaca, próximo da vaca, né? Hoje o leite não tem gordura, não tem isso, não tem mas aquilo. Ainda tem. Eu não sei te explicar exatamente esse ponto, mas a gente vê que, de uma certa forma, parece até que a gente está ficando mais sensível. Sim. Eu sinto isso. Não é? Vocês não sentem? Eu não sei se a gente está ficando mais sensível ou se os produtos muito industrializados. E aí, muito... como é que fala? Eu acho para conservação do produto. Mas acho que talvez é falta de contato, né? Porque eu lembro que na minha infância eu fui tratado com leite de vaca e tal. Às vezes eu passo um tempo sem tomar leite, ou tomando os leites convencionais que a gente tem hoje, e esse leite faz mal. Sim. Ou então, se eu vier a tomar um leite de vaca, ele vai ser tão forte que o meu organismo vai estar desacostumado. Né? Sim, e tem isso também. E aí também tem essa questão. Mas, por exemplo, a gente está acostumado a produtos extremamente processados, né? Comer produto... E a gente não come bem.
Não. Se a gente for falar a verdade mesmo, quem é que tem uma hortinha, né? Sempre dá aquela escapelida, mesmo meu, você meu pai tentar tem uma comer hortinha na casa dele. Aí é bom demais aí, Lá em gente. casa, ó, uma vez, naquela vez tinha um vaso desse tamanhozinho assim, que eu plantei um alface nele só. Pois é. Só para falar, né? Mas se a gente for avaliar a alimentação de hoje, por exemplo, às vezes a gente já comeu ali um processado de manhã, então a gente já nem sabe mais, às vezes, o que por que conta é. da rotina da gente. É. Agora mesmo, antes da gente vir pra cá, a gente parou aonde? Na lanchonete ali, comeu coxinha. Tá vendo? Eu Aí, comi ó. um pão de queijo, acho que é um pouquinho. Coxinha com taco de abacate, tortinha. Inclusive foi o almoço desse rapaz aqui. Eita, tá vendo? Foi gente? isso. É desse jeito. Mas então você é especialista em harmonização facial também. Sim, eu trabalho com estética. Eu tenho... Estética no geral. Sim, é porque a estética tem várias coisas que a gente pode trabalhar também. Né? Tem gente que trabalha muito com eletroterapia, aí mexe com aqueles equipamentos, né? Que agora tem os ultrassons microfocados para poder melhorar a condição da pele, tudo. Eu gosto muito dos médios invasivos mesmo, eu gosto dos injetáveis. Então eu sou uma profissional injetora, que a gente Injetar, fala. o que você fala é injetar agulha na boca, que negócio de botox, é isso? O pessoal já fica assim, são agulhas? Não, são agulhas. Injetar mesmo. Mas são agulhas. E aí, botox, toxina botulínica, bioestimuladores, harmonização facial com ácido hialurônico em si. Então, esses 3 são os que eu mais, assim, gosto mesmo de fazer. E eu vejo mais resultado e eu consigo tanto ir ali da prevenção do envelhecimento, quanto também trabalhar ali o lado estético da remodelação. Essa questão de harmonização facial tá ficando muito popular, né? Porque muitos famosos estão fazendo, igual o caso da Simone Simaria. Quer dizer, não sei qual que fez. Simone Simaria não, é Maiara Maraíza. Eu não sei quem que fez, mas uma eu sei que fez. Recentemente, agora, o Marrone, do Bruno Marrone, fez uma... Também. Isso aí tá super popular, né? Tá assim, todo mundo tá querendo. Só que eu penso 2 coisas. Primeiro, acho super interessante a pessoa querer se melhorar, querer trabalhar. Às vezes tem alguma região, alguma questão da face dela que ela não tá satisfeita e ela quer trabalhar, ótimo, perfeito. Mas eu também não acho que isso deva virar um padrão. Não, o padrão de beleza hoje é uma mulher que fez preenchimento de lábio, tem o queixo tantos centímetros, terço inferior, superior. Não pode, gente, porque a gente perde a característica natural. Isso é verdade. Então, isso é uma coisa que eu não gosto de fazer. Então, eu avalio realmente o rosto da pessoa e eu tento ter uma conversa muito boa para eu realmente saber o que é que incomoda essa pessoa, sabe? Aí costuma ter um tratamento também psicológico, que às vezes a pessoa pode estar com algum problema que ela não conseguiu lidar. E ela vai pra estética. Porque às vezes ela faz a estética para tentar suprir um problema que ela tem, às vezes com a aparência, mas esse problema é tão mais profundo que com aquele tratamento que ela fez, ela não fica satisfeita. Ela faz o segundo, faz o terceiro, o quarto. E tem, tá? A gente chama isso até de distúrbio de autoimagem. Então, aquela pessoa que ela já fez o procedimento, já fez outro e ela nunca está satisfeita. Então, a gente sabe que realmente já é um caso que tem que ser tratado mesmo com outros profissionais. Aí ela tem que buscar ajuda mesmo. Eu até, às vezes, tento conversar, porque eu também não posso virar para o paciente e falar assim, olha, nós estamos lidando com o problema. Né, eu posso indicar, sempre de uma forma muito carinhosa, com muita tranquilidade, porque são pessoas, né? Então, a gente lida aí muito com questão de expectativa, autoestima, então tem que ser muito delicado mesmo essa conversa. E às vezes a pessoa pode chegar para você e falar assim, eu quero fazer tal procedimento. Aí você percebe que é algo mais profundo e fala assim, eu não vou fazer. Aí a pessoa virar para você e falar assim, já que a doutora não pode fazer, eu vou procurar qualquer pessoa para fazer. Não, já me xingaram horrores. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha, normalmente um profissional da saúde que trabalha com saúde, ele nunca na vida pode negar o atendimento, né? A estética você pode, até por essas questões. Então, por exemplo, eu já tive paciente que eu vi que já foi num profissional, o profissional falou que não vai fazer. Já foi em outro profissional, o profissional falou que não vai fazer. Já foi em outro profissional, viu que não vai fazer. Então, você já viu esses casos que às vezes a pessoa já perde um pouquinho, já fica disforme, que a gente fala, já perde um pouco a naturalidade, a gente já vê que já tem um procedimento em cima do outro. Então, em geral, o profissional recusa, sabe? Então, eu já tive um caso desse, que essa moça chegou, ela nem morava aqui, ela morava fora do país, ela chegou querendo fazer procedimento comigo, e aí eu era nova, né? Tava começando... Era não, é ainda, né? Oh, muito obrigada. E ela já tinha vindo de outros procedimentos? Já tinha, dava pra ver. Ela queria fazer uma certa correção. Sim, não é nem correção, ela queria fazer mais. Mais, né? Nunca para. Quero mais. Você acha que acaba virando um vício? Vira um vício. E aí, cabe ao bom profissional não colaborar
com o vício do paciente, entendeu? Fazer uma avaliação. Você faz a avaliação. Mas eu, assim, de bater o olho, hoje em dia a gente já sabe. E por acaso já chegou algum paciente em você pedindo uma coisa muito absurda? Eu já tive paciente que pediu pra eu tirar uma mancha que não existia. É mesmo? Já falou assim, tá vendo essa mancha aqui? Aí eu tô, não. Aí a pessoa, não, tem uma mancha aqui sim. Eu falei assim, olha, não tem uma mancha, vou tirar uma foto sua. Eu falei assim, mas não aparece aqui, mas tem uma mancha. E por que você acha que querem chegar a uma coisa que não existia? Aí a gente já entra pra uma questão mais psicológica mesmo. É. Entendi. Pode ser. Mas olha, nossa, gente, tem que ter muito tato. Tem que ter muito tato, porque eu já tive, que nem essa paciente mesmo. Na época, eu não sabia como sair dessa situação muito bem. Porque eu tava no inicinho da profissão, eu ficava assim, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? O que eu vou falar? Não sei. Entra em pânico. E aí, o que acontece? Eu falei com ela, nossa, eu não vou fazer, você já fez, vamos esperar e tal. Aí a moça ficou revoltada comigo. Ah, como assim você falou que você não vai fazer? E como ela viu que eu tava sem jeito de falar, e que ela foi em cima mesmo. E parece que a pessoa sabe, né? Mas hoje em dia, eu já viro e falo, nossa, essa não é minha especialidade. Entendeu? Eu acho que eu não posso te ajudar nisso, eu acho que eu não vou saber atender suas expectativas. Da forma que ela espera. Por quê? Porque vai brigar. Se eu não tiver esse jogo de cintura, briga mesmo. Porque, realmente, e a pessoa, às vezes, ela não tem consciência que ela tem esse distúrbio, entendeu? Então, a gente tenta ajudar, mas quando eu vejo que a pessoa, ela vai te levar ali no seu limite, eu falo, não, no meu limite, não. Deixa eu te falar que as pessoas, geralmente, acham que processo estético, ou, tipo, até mesmo harmonização facial, as pessoas acham que isso é muito caro, que isso é só artista que tem condição de fazer. O que você diria para essas pessoas? Quanto mais tempo a gente esperar, mais caro fica. Com sinceridade, eu sei sinceridade. Pode falar o mais sincero possível. Mas não, é porque é o seguinte, o que acontece muito... Depende do que é caro também pra pessoa, né? Porque a pessoa vai lá, compra um iPhone de 14 mil reais, mas não tem coragem de fazer um botox de R$1.000 tipo isso, a cada 6 meses. E depende também da prioridade da pessoa, né? E também não é um gasto, é um investimento que a pessoa tá fazendo para a autoestima dela, que não tem preço. E tem mais ainda que eu avalio sobre isso. Porque como eu gosto muito de trabalhar a autoestima, é tanto que os pacientes eu acompanho mesmo, né? Então eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 10 anos, porque eu vou acompanhando mesmo. E aí, o que acontece? Eu tenho os procedimentos que são de embelezamento, que eu chamo, e tem aqueles que eu chamo de prevenção. Então, por exemplo, a toxina botulínica, ela vai trabalhar a musculatura da face. Então, às vezes, o pessoal fica assim, pôs muito botox, ficou inchado. Botox não vai te inchar. Aqui, botox não preenche. O botox, você faz uma vez e fica pra sempre, ou você tem que ficar retocando? Como é que funciona isso? O mais importante que a gente tem que saber quando a gente trata com ser humano e com organismo vivo, nada é pra sempre. Porque se eu for trabalhar uma coisa que é pra sempre, aquele pra sempre pode chegar num momento ali que pode me dar um problema. Mas tipo assim, você tem que ficar retocando de quanto tempo? Tem. Como é que funciona o isso? botox, ele vai trabalhar músculo, né? Então, ele é uma toxina derivada do Clostridium botulinum mesmo, que é o mesmo do... Tem hora que ela fala inglês, você viu? Ela fala o seu inglês de vez em quando ali. Não, é porque essa é uma bactéria até do botulismo, né? Que aí trava mesmo. Só que ali eles descobriram que em pequenas quantidades, doses dosadas, que nem os próprios produtos são feitos, em determinadas musculaturas, ela diminui a contração do músculo. Então, por exemplo, quando a gente faz cara de bravo demais, homem tem isso muito forte. Aqui é a glabela. Então, você tá lá, passou a vida inteira fazendo cara de bravo, né? Chega uma hora que a pessoa nem tá brava, você já olha e fala, nossa, a pessoa é brava, né? Não, eu tô notando que... Tipo, a feição da pessoa fica... Fica, marca a pele. Olha, isso eu não sabia. É aquele olhar de pai bravo, né? Exatamente. Assim, meu pai só olhava pra mim, eu já sabia que... Não, eu tenho muitos pacientes, homens, que eles fazem a toxina botulínica porque às vezes eles são gestores de uma equipe, às vezes ele é policial mesmo, que tem um batalhão. Não, é porque ele tem que lidar com funcionários. E se ele tem uma aparência muito sisuda, muito brava, ele diminui o contato dele com seus funcionários. E às vezes ele tem que ter contato direto, ele não consegue. Esse procedimento é o que você falou que é para embelezamento? O Botox, ele também é um preventivo, porque na verdade o Botox, ele vai impedir que a sua musculatura fique forte, é o contrário que a gente faz na academia. Na academia a gente malha para hipertrofiar, para ficar grande. Aqui o Botox, ele vai diminuir essa força muscular. Quando diminui essa força muscular, você vai evitar ficar fazendo essas expressões com muita força e não vai marcar a pele. Porque aí, uma vez que marca a pele, eu já tenho que entrar com outros procedimentos para tratar a pele. Então, se eu começo a toxina botulínica antes de marcar a minha pele, eu vou prevenir isso, vai ficar mais barato. Entendeu? Sabendo dessa informação agora, eu vejo que é importante, porque às vezes o profissional ele está querendo subir na carreira
E às vezes, por ele ter uma expressão ali que afasta as pessoas ao invés de trazer para perto, impede ela de crescer, né? Sim. Impede ela de fechar alguns negócios, às vezes vai conversar com alguém, a pessoa vai se sentir... Fica com medo. Fica com medo. E essa questão eu já vi também, pesquisas, né? Não é eu que estou falando, pelo amor de Deus. Mas que as pessoas mais apresentáveis têm mais chances de ser promovido. Mas tem. Olha, é porque assim, ó, não é uma questão, não é nem de infelizmente não, mas é porque, querendo ou não, a forma com que você se mostra é a primeira reação que as pessoas vão ter quando elas vão te ver. Então, se você mostrou ali uma expressão de ser uma pessoa brava, você tá sempre assim. Com a expressão brava, assim, a gente já fica... olhando pra essa câmera aqui. O meu aqui já tem 10 anos de botox. O meu eu faço e o pessoal fica, tá bravo? Quando você quiser falar olhando direto nos olhos dos nossos telespectadores, você fala olhando Pode olhar ali, né? ali. É porque por enquanto eu tô olhando só... Aquela câmera é os olhos das pessoas que estão assistindo a gente. Ótimo. Não, agora eu já sei. E às vezes a pessoa anda com essa expressão, sei lá, às vezes ela tem um incômodo no olho por conta da luz, aí só anda com o olho assim. Isso também. A pessoa que tem dificuldade mesmo de enxergar, às vezes, tem essa musculatura forte também. E aí passa agora, algo diferente. Né? Isso. Aí SUS também. Você já viu que a testa fica toda marcada? Já vi muita Nossa, gente, meu sobrinho, ele é ótimo. Ele fica assim, ele vira pra minha irmã e fica assim, mamãe, você tá com o símbolo da NET na sua testa. Porque fez esquina, né? Fica assim, nossa, vai sobrar pra mim. Já vai ela me ligar. Mas aí você tem consultório, como é que é? Eu tenho consultório no Buritis. E aí lá eu recebo os pacientes. Lá eu trabalho tanto a estética básica, né, que é massagens, drenagens. Você faz massagem também? Não, aí eu tenho o pessoal que faz também. Tá. Aí completa demais, massagem, estética, não sei o quê. Aí tem lá toda a parte de estética mesmo e estética avançada. Que é o que eu faço. Mas lá tem vários profissionais que trabalham comigo. Mas você faz estética avançada e você tem outros profissionais que te fazem um complemento? Sim, é porque o negócio que é o seguinte, que eu acredito muito. A gente não consegue abraçar o mundo com as pernas. Sim, verdade. Não. É igual você falou, né? Você especializou em uma área e não adianta você querer fazer tudo de uma vez. E não precisa. Eu acredito muito que a união faz a força. Não, com certeza. Mas é verdade. Por exemplo, eu tenho vários profissionais. Eu tenho profissionais biomédicos lá que fazem outras técnicas que eu não faço tanto. Especializado em outras técnicas. Exatamente. Por exemplo, eu tenho profissional lá que faz fios de PDO, que são aqueles fios que a gente utiliza também para recomodar aqui o tecido, dar uma levantadinha. Né? Entendeu? Outros também para olho. Então, hoje tem vários tipos diferentes. Então, eu prefiro ter um profissional muito bom em cada área que existe na estética, do que eu querer fazer tudo. Eu não dou conta. Até porque, assim, ó, eu tenho que ficar sabendo tudo ali da anatomia, dos riscos, de tudo que pode acontecer. Então, é preferível fazer isso com alguns procedimentos e ser muito boa naquilo do que eu querer fazer tudo. É igual a história do pato, né? O pato faz 3 coisas. Ele anda, nada e voa. Só que ele anda todo torto, ele voa todo avacalhado. Ele faz tudo meia boca. Se ele quisesse de uma só, ele fazia direito. Exatamente, entendeu? Mas é isso. Aí lá, o que eu prefiro? Ter várias pessoas que trabalham comigo, porque às vezes eu demorei muito tempo. Eu formei em 2010, então eu tenho 13 anos de formada e eu dei muito tempo de aula. Então, acaba que ali nas minhas aulas eu não consegui focar muito nas coisas, às vezes, que eu gostaria, sabe? Porque a aula é muito fixo ali nas matérias que você dá. Então, eu prefiro ter várias pessoas, cada uma naquilo que é muito boa, do que eu, às vezes, fazer uma coisa que eu posso estar um pouco inseguro. Então, isso eu não vou fazer mesmo. Legal. E também é ideal que você consegue, na sua área, se especializar cada vez mais. Cada vez mais. E aí é ótimo, porque tem aquelas coisas que eu agora, por exemplo, adoro um bioestimulador. Eu, aliás... Você adora o quê? Um bioestimulador. O que é isso? Vamos lá. Bioestimulador? Me explica que negócio que é isso aí. O Mário tá igual adora. Me conta. O que é isso aí, pô? Negócio de bioestimulador, o que é isso aí? O bioestimulador, na verdade, são substâncias que eles vão estimular o aumento da produção de colágeno. Depois ali dos 18, 21 anos, a gente começa a diminuir a produção. A gente tem a célula, lá vamos nós para os termos. A gente tem uma célula que chama fibroblasto. É essa célula que faz a produção do colágeno. Tá? E a gente tem mais de 20... Explica o que é colágeno, para quem não sabe. É a fibra elástica da pele que mantém a elasticidade. Sem o colágeno, a gente vai ficar flácido. Tá. Né? E fora isso, onde eu tenho essas fibras, eu tenho um líquido também, que é como se fosse um gel. Que chama... A gente vê muito pessoal falando de colágeno, mas ninguém sabe o que é isso. O que é colágeno? Achei que é só de tomar, né? Eu vou falar sobre isso também. Eu vou falar um termo que ninguém conhece, mas vai explicando aí. Vou explicar tudo hoje. O colágeno seria quando a pessoa, sei lá, às vezes ela sofreu algum acidente que teve alguma lesão na pele.
Aí, para repor o colágeno, ela pode, tipo, ingerir alimentos, tipo frango, que diz que tem muito, algumas partes. O que acontece? O colágeno, ele é uma fibra, ele é uma proteína. Sim. Tá? Quando a gente machuca, querendo ou não, a gente vai gerar uma cicatriz. Ele esse tecido cicatricial, ele também tem muito colágeno para poder fechar essa pele, tá? Mas o colágeno em si, ele tá na minha pele inteira. Então, para eu conseguir fazer isso daqui, ó, é a fibra elástica. Aqui eu tenho colágeno. Ele vai e volta. Tá? Ele vai e volta. A elasticidade e extensibilidade. Então eu vou conseguir esticar e ele tem a capacidade de voltar. Tá? E o que acontece? O processo de envelhecimento, a gente vai ficando cada vez mais flácido. Como a gente vai ficando flácido, a gente puxa aqui a bochecha. A minha aqui eu tô cheia de bioestimuladora. Eu puxo, ela vai. Mas todo mundo faz o teste aí. Todo mundo puxa na bochecha. A minha eu não sei. Na minha eu não sei. Eu tenho um bocado de bicho estimulador também. Tem que fazer. Aí o que acontece? Com o tempo. Mas isso é um produto? O que é? Um creme? É um produto que eu injeto e faço a aplicação. Não, isso é injetável. É um dos meus procedimentos. Então, pra gente ficar bonita, a gente tem que tomar muita agulhada. É um pouquinho. Assim. Vai dar manutenção. Uma dúvida que eu tenho. Ele tá falando muita questão de agulhada, dessas coisas. Então, sinal que ele tá meio nervoso. Como é que você faz pro cliente ficar mais à vontade? Nossa, gente, eu tenho um protocolo, né? A gente, pra ter a clínica, a gente tem que fazer um POP, que é procedimento operacional padrão. E eu tenho na hora de receber o paciente. Então, todo mundo que tá na clínica sabe que eu tenho uma forma específica de receber um paciente. Então, meu paciente chega, eu recebo, levo pra recepção. Eu já faço sempre um cafezinho. Se a pessoa não toma um café, eu sirvo um leitinho vaporizado com chocolate, com caramelo. Bem à vontade. Deixa à vontade. Café chique aí. Sirvo para a pessoa ficar tranquila, não levo direto pro consultório, não. Deixa a pessoa ficar calma, sirvo uma água, né? A pessoa fica ali um tempinho. Mas as pessoas costumam chegar lá bem nervosas, até porque ela chega lá por livre espontânea vontade. Chega. Isso é normal. Aí eu espero mesmo a pessoa acalmar. A pessoa acalmou, eu entro. Mas você acha que ela tem com medo? Nervosismo de medo? Tem. Muita gente tem. O Mário aqui tá morrendo de medo de agulha. Meu Deus. Agora. Não, jamais. E você já encontra o paciente já paramentada ou com uma vestimenta assim mais... Não, eu sempre uso jaleco. Dentro do consultório, eu sou sempre de jaleco. Às vezes a pessoa que tem fobia já vê qualquer profissional da área de jaleco. Mas aí que é jaleco. legal. Porque normalmente o profissional da área de saúde com jaleco, a gente já vê com a pessoa com a jaleco branco, né? Sim. O meu jaleco é colorido. Olha. Aí já quebra. Eu já tiro essa ideia do branco. O dela é igual do Patati Patatá, então. E olha, se bobear, eu tenho um de cada cor. Então daqui a pouco eu tô ficando mesmo. Que isso? É assim, faço a coleção de cores. Mas aí, por exemplo, eu tenho uma janela muito grande, aí a minha cadeira, ela fica de frente pra essa janela. Então o pessoal já fala, nossa, dá pra ver a vista. Eu já falo assim, já ajudou. Porque a pessoa já fica observando a vista. Já vai acalma. Né? Se ela tá mais à vontade, ela tira o foco do medo ali e já começa a perceber outras coisas. E aí a gente também, na hora de conversar, ela vai me falar qual que é a queixa principal dela, aí eu já conto como é que o procedimento funciona, aí acaba que a gente vai modificando ali o foco, tira esse medo e começa a dar informação. E qual que são as principais queixas? Por exemplo, assim, qual é o procedimento que você mais faz lá, que as pessoas chegam mais incomodadas? Então, todo mundo procura rejuvenescer, né? Rejuvenescer. O rejuvenescimento. Tanto público masculino quanto feminino? Tanto público masculino quanto feminino. Parecer uns anos mais novo não é nada mal, né? Isso aí mas o que acontece? Eu falo muito dessa questão também, eu também tento conscientizar muito meus pacientes da diferença entre os procedimentos, porque a gente pensa em harmonização facial, a harmonização facial ficou muito convencionada de ser só ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um preenchedor, volumizador. Então, eu vou fazer remodelações. Então, por exemplo, vou criar um queixo, vou remodelar o nariz, vou aumentar um lábio, vou criar o formato corporal, mandíbula, queixo, tudo. Eu vou trabalhar ácido hialurônico mesmo, tá? Tô com bigode chinês, que a gente chama de bigode chinês, o tuco aqui profundo, também é o ácido hialurônico. Ele é um preenchedor, volumizador, tá? Ele, uma vez que eu coloco, depende da densidade, tem uns que são mais levinhos, por exemplo, a área de olheiras, áreas mais finas, e outros mais densos, porque eu quero imitar osso. Aumentar o... Exatamente, por exemplo, mandíbula, queixo. Assim, no queixo, quando a pessoa aumenta o queixo, né? Que tem gente que aumenta e fica um queixo mais quadrado. Se a pessoa tinha que pôr talvez alguma coisa, fazer alguma cirurgia em si. Eu ficava na dúvida disso também. Não precisa. Com o ácido hialurônico, a gente consegue quase que reproduzir um osso ali. Porque tem uns tão densos que a gente consegue fazer ele bem
O ácido hialurônico é quase um elixir da juventude. Então... O cara conseguiu falar de primeira. Você não... Repete o que falou aqui. É tipo um trava-língua, né? Ácido hialurônico. O cara falou um trava-língua de primeira aqui. Eu tô pensando como é que eu vou falar esse negócio aqui. E ele é o famoso preenchimento. Então a gente lembra preenchimento, remodelagens, volume e tá muito ligado à harmonização. Só que ele vai durar ali de 1 ano a 1 ano e meio, depende do preenchedor que o profissional vai escolher. De 1 ano e meio tem que fazer, mas quanto mais você faz, mais tempo ele dura, tá? Então eu já tenho paciente... Todas essas substâncias o organismo vai absorvendo, cada uma com sua velocidade. E isso aí é uma questão de segurança também. Se o seu organismo não absorve, aí já tem um problema que ali já vai ser um corpo estranho. Pode ter rejeição. Então pode ter rejeição. Por exemplo, o polimetacrilato, que é o PMMA, que há muito tempo se falou, né? Que o pessoal colocava no rosto, colocava tudo. Depois vocês vão pesquisando esses termos que eu tô falando aí, viu? Mas até que o povo conhece muito o PMMA. É porque, o que acontece? O PMMA, eu não lembro se a URAC, né? Ela era PMMA, eu não sei. Isso, aquele que ficou na perna, né? Eu não sei, viu? Então não posso afirmar. Mas, o que acontece? As pessoas colocam no rosto também. E ele é definitivo. Só que ele é um polímero sintético. Então, o que acontece muitas vezes é a pessoa, depois de um determinado tempo, pode ter um efeito ali alérgico, pode gerar uma infecção. Se outra pessoa mexer com o preenchedor, pode gerar um problema. Então, como é que você faz para... Porque, por exemplo, assim, você vai colocando aos poucos para saber se a pessoa vai ter reação? Como é que é? Eu não mexo com PMMA. Então, PMMA eu não trabalho. Se chegar algum paciente que tenha usado essa substância, você consegue fazer um tratamento para retirar? Não. Se é possível? O PMMA, imagina uma cola bonder. Agora pega essa cola bonder e derrama na sua camisa. Como é que você vai tirar? Não sai mais. É porque a gente vê também alguns homens que, às vezes, para crescer a musculatura, aplicam algumas substâncias. Os silicones sintéticos, essas coisas, né? Isso. E, gente, isso não é saudável, né? Assim, então, eu já vi... Deforma demais o corpo também. E eu já vi gente, por exemplo, antigamente eles colocavam mais, tá? Então ainda existem profissionais que colocam, mas normalmente são profissionais médicos, normalmente cirurgiões plásticos, eles vão fazer em cirurgia mesmo, às vezes um queixo, mais periósteo, no osso mesmo, tá? Então tem. Eu não faço. Biomédicos não podem trabalhar com PMMA, tá? Nada que é sintético. E eu até prefiro, porque também tem essa questão da segurança. Então eu prefiro trabalhar com um produto que eu vou ter segurança para mim, vou ter segurança para o paciente, principalmente. Os produtos que você trabalha é 100% seguro. Sim, eles são reabsorvíveis. Nunca teve nenhum problema com o cliente, alguma coisa assim? Problema com o cliente a gente tipo, tem. Esse é o problema do produto. Alguma reação que ela não espera, alguma coisa assim? Pode não ter. por causa do produto, mas por causa do organismo dela. Sim, que não aceita bem. Em geral, é o organismo mesmo, E tá? como é que você lida com essa situação? Porque eu, por exemplo, porque é produto. Produto eu tenho várias marcas diferentes e vários tipos diferentes. Eu tenho que também saber escolher a melhor marca e o melhor tipo para aquela causa. Produto 100%. Né? Exatamente. E também para aquilo, por exemplo, eu vou fazer ali uma boca. Eu não vou pôr o mesmo preenchedor super denso de um queixo. Entendeu? Então tem essas diferenças também. Então eu tenho que saber escolher qual produto eu vou utilizar. Você tá sempre se atualizando, né? Então não é... Quando a gente fala de ácido hialurônico, não é tudo igual. O pessoal, quanto que é a sua seringa? Mas assim, é para o quê? Nós vamos trabalhar o quê? Então não é de qualquer jeito. Então tem que ter um cuidado e tem que ter uma segurança. Então é por isso que tem avaliação também. Então na avaliação que eu realmente vou saber o que incomoda o paciente para eu saber o que eu vou escolher. Entendi. E nessa avaliação você consegue trabalhar com quantidade? Às vezes você coloca uma quantidade no organismo da pessoa para ver se vai ter alguma rejeição, se vai ter alguma alergia. Não, em relação ao ácido hialurônico é muito raro. Muito raro. É porque a gente já tem ácido hialurônico no nosso organismo. Que também já tem um estudo do que dá certo. Que nem quando eu estava falando do colágeno, a gente tem no meio da pele, dentre as fibras de colágeno, a gente tem um gel natural mesmo de hidratação do nosso corpo, né? E esse gel, ele contém ácido hialurônico também. Então, a gente já tem ácido hialurônico normal. O que os laboratórios fizeram é uma forma de trabalhar esse ácido hialurônico que a gente pudesse trabalhar ele para preenchedor. Entendi. Entendeu? E uma dúvida que eu então, tenho ele é também, tranquilo de trabalhar. que eu imagino que o pessoal deve ter. Para fazer esse tipo de tratamento, a pessoa precisa de fazer algum exame primeiro, talvez, para aplicar alguma coisa? Não precisa. Na anamnese, o que é a anamnese? É o que a pessoa...
Amnésia. Já teve, né? Amnésia, não esquece das coisas, né? Isso não. Anamnésia, sabe aquela ficha que você vai chegar no médico, em alguma coisa, ele te dá uma ficha cheia de perguntas pra você responder? Sei. É muito importante. Às vezes o paciente quer fazer pergunta ali no Instagram. Mas isso serve pra mim? Isso? Eu falo assim, não tem como eu saber. Porque cada pessoa e tem contraindicações também. Então, todo produto tem contraindicação. Então, por exemplo, onde tem polimetacrilato, que é o PMMA, que é o sintético que eu falei pra vocês, eu não coloco ácido hialurônico. Até de você furar a região, literalmente, fazer o pertuito ali. Você pode desencadear algum problema naquele PMMA que tá ali. Então, eu não trabalho, entendeu? Tem profissionais que trabalham, Tem profissionais que sabem trabalhar com isso, ótimo, mas eu prefiro resguardar ali com cuidado. Esse tipo de procedimento estético, assim, qual que é o público que mais procura isso? Qual que é o perfil do público que procura esse tipo de tratamento? Você sabe que varia muito? É mesmo? O pessoal falava assim, homem não procura demais. Demais. Eu tenho muitos pacientes, muitos mesmo. Tanto pra assim, vou fazer um botox ali só pra poder... vou fazer o homem faz muito botox? Faz demais. Olha. A musculatura do homem é muito mais forte do que a da mulher, na maioria das vezes. Então, eles acabam que fazem mais botox às vezes que a mulher. E eles são muito regradinhos. Eu adoro atender público masculino. Eles vão certinhos. Então, a gente vê uns homens com um lábio mais carnudo aí. Não isso. Mas aí que tá. Tem a técnica também. Daqui a pouco ele tá anotando tudo que quer fazer. No bom sentido. Já tá sabendo o que cada coisa significa. Tá chegando, eu tô caçando nome aqui. Não, às vezes ele quer fazer o procedimento. Mas pra você melhorar só a autoestima. Eu tô com autoestima 100% já. Mas sabe o que acontece? Questão de lábio masculino. Quando a gente vai ver lábio feminino, a gente vê aquele lábio super marcadinho, né? Com o arco do cupido, tudo bonitinho. Arco de onde? Arco do cupido. Essa voltinha. Chama. Então a gente já faz ele mais marcadinho, né? Porque a mulher normalmente gosta da boca bem marcada. Sim. Mas o homem também faz. Às vezes o homem tem aquele lábio muito fininho. Você já viu quando ri, fica realmente assim? Então tem muito. Mas o que acontece? Eu tenho uma técnica de aplicação do ácido hialurônico no lábio masculino que eu não vou marcar o lábio demais. Eu só vou preencher o volume. Muito feminino também, não, mas aí que tá. Até a forma de aplicação da toxina botulínica do Botox, que é muscular para testa, de homem para mulher é diferente. Então eu tenho que manter as expressões primeiro do paciente, né? E segundo, de acordo com o que ele deseja passar, quer manter ele reto, quer arquear a sobrancelha, porque os homens hoje estão arqueando a sobrancelha um pouco, porque às vezes fica muito, o olho fica meio caidinho, aí eles gostam de arquear também. Levantadinha, assim. Só que tem como você fazer isso sem a pessoa perceber. Você vai ver que a estética é boa. Sutil, uma coisa a estética suave. Boa é aquela que ninguém sabe o que você fez. A pessoa vira e fala, nossa, você tá mais harmônico, adoro. Você tá bem, aí você fala, eu dormi bem. Por exemplo... Eu tô dormindo melhor. Tô dormindo melhor. Por exemplo, beber mais água. Quem olha pra mim nem imagina o tanto de estética que eu já fiz aqui. Porque é uma coisa muito natural, entendeu? Mas vocês estão vendo aí. Vamos dar aí um prazo de 365 dias pra ver o que é que não vai sair aqui. Guardem o próximo episódio e repare. A diferença. O episódio vai chegar aqui com um lábio maior, com e tudo mais. Você vai ver. A gente tá perguntando muito sobre isso. A gente vai prosperando e vai melhorando aqui. Vai assumir pé de galinha. Olha só que você falou tudo, tá vendo? A gente vai prosperando e vai modificando. Exatamente. Esse tá sendo o padrão de beleza hoje, você sabe, né? Hoje tá sendo assim, por exemplo, quem que a gente vê com harmonização facial? Que nem você me falou no início. O cantor de sertanejo tal, o famoso tal. Aí se você for ver o rosto, todo mundo harmonizado. Querendo ou não, nós meros mortais, a gente fica espelhando neles e querendo ser próximo, sabe? Exatamente. Buscar aquela estética ali. Eu não acho que seja sempre o ideal, porque o ideal é a pessoa estar bem com ela mesma. E a gente tem que começar a colocar isso na cabeça pra gente diminuir outros problemas relacionados à autoestima que estão aparecendo, né? Depressão, ansiedade, porque não tem como ser perfeito. Sim. Às vezes a pessoa se projeta na pessoa que ela tem como referência e achando que atingindo aquele resultado ela vai ficar feliz e vai ficar bem. E não funciona assim. Consegue também atingir. E é uma coisa muito difícil. Por exemplo, se a gente pegar lá, sei lá, vamos pegar Cauã Raymond, tá? Cara é lindo mesmo, ele é. Eu não acho, não. Não, mas outro. Não faz muito meu tipo, não. Em termos de beleza, estrutura, corpo, o cara é bonito, ok. Só que aí o cara é artista, ele é ator, ele vive da imagem dele. Sim. Eu vou pedir isso pra uma pessoa que tem que trabalhar todo dia, de 8 às 18 horas pra ficar... gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar com realidade. Ele é o próprio produto dele, né? Exatamente. Aí tudo bem. Aí eu acredito que a estética ela tem que manter o quê? O possível também.
A pessoa que fica trabalhando e correndo para poder ficar fazendo estética para alcançar aquele padrão de beleza, isso também vai gerar problemas depois com outras coisas, sabe? Então, assim, até hoje, na minha experiência, eu vi que é muito difícil uma pessoa que tem uma rotina totalmente diferente dessa, que normalmente esses artistas têm, que trabalham com a própria imagem, conseguir ter uma imagem dessa sem sacrificar muito o seu dia a dia. E de acordo com a procura, você tem recebido mais profissionais que vivem da aparência ou pessoas que não necessitam tanto assim de ser influência, eu acho modelo? Que é muito proposta de trabalho também. Porque, por exemplo, eu tenho vários colegas que também são biomédicos estetas e eu tenho colegas que eles já são mais modelos mesmo de aparência, de tudo. Então, eles atraem pessoas assim, pessoas que querem buscar esse padrão, tá? O que ok também, a pessoa ela tem direito de buscar o que ela quiser. Como eu já trabalho muito autoestima, aí o meu público vai ser um público que já está buscando mais ali o rejuvenescimento, uma forma de tratamento a longo prazo que vai melhorar a pele, melhorar a qualidade de vida mais a longo prazo, entendeu? Então acaba que o profissional acaba que é um procedimento que ele não chega naquela cirurgia que vai modificar o rosto. Sim, não. É um procedimento que vem antes para tentar corrigir algo, para não precisar passar para não precisar. O bioestimulador que nem tá falando, eu adoro, porque ele vai estimular o colágeno da sua pele, vai diminuir a flacidez e você não tá aumentando em absolutamente nada a sua fisionomia. Vai ser você, pele, né? Só que tá evitando o processo de envelhecimento. Então, uma coisa que eu falo, o ácido hialurônico, que é o preenchedor, se você ficar 10 anos fazendo o ácido hialurônico, você não pode falar que você tá gerando rejuvenescimento. Porque ele não está colaborando com nada ali na sua pele para rejuvenescer. A aparência melhora porque ele vai preencher. Mas ele não colabora em nada ali na sua pele para esse rejuvenescimento. Né? Já o bioestimulador, como ele está aumentando a ativação do fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno, aí sim ele vai gerar o rejuvenescimento. Porque ele está retardando o processo de envelhecimento, está melhorando a qualidade da sua pele. Ah, legal. E falando de artista, igual a gente falou agora há pouco, você já atendeu algum artista famoso assim na sua clínica lá? Eu já. É mesmo? Você pode falar quem que é ou não? Ou como é que fala? Segredo de profissão, confidencial. Eu já, mas assim... eu já atendi, já fiz procedimento corporal, por exemplo, na Vitória Vilarim, já tem muitos anos, né? Aí, na época, ela tinha até o relacionamento com o Eduardo Costa, né? Ah, tá. Mas já foi ela, tem compositores também de música sertaneja, já atendi sim. Então o seu público é um público muito... Não, mas acaba que é o seguinte, é aquele negócio que eu falo, né? Pessoas que vivem muito da imagem vão procurar pessoas também, profissionais, que tendem a ter aquela imagem que eles estão buscando. Uhum. Então, como o meu foco é muito rejuvenescimento com naturalidade também, acaba que o meu público vai ficar um pessoal que está buscando mais naturalidade. Você mesmo já fez algum procedimento? Nossa, eu faço direto. Aí quem que faz? É o pessoal da sua equipe lá? Em geral eu faço. Você mesmo faz os procedimentos de você mesmo? Faço, e sem anestésico, porque eu sinto tudo. Mas que isso? Aí o pessoal fica assim, esse povo da estética é doido. É mesmo. Mas é o que? É meio doido. Já fiz preenchimento no meu lábio, já fiz rinomodelação, preenchimento aqui. Então, por exemplo, eu tô falando aqui do rejuvenescimento, mas eu mesmo já fiz preenchimento em mim. Então, porque chega uma hora que a gente perde o volume. Nos outros você testa em você também? Testo. Inclusive, antes de trabalhar um procedimento, eu faço em mim primeiro. Então, por exemplo, chegou tecnologia nova. Sem eu ter feito em mim primeiro, eu não faço paciente não. Então você é a cobaia sua mesmo? Sou. Você... Adoro, inclusive. É bom que o cliente já vê o resultado, já vê. E outra fica coisa. Com medo se vai dar certo. Uma coisa que eu odeio, sempre odiei. Aí a pessoa virar para o paciente e falar assim, não, calma, não dói nada. E eu nunca fiz. É por isso que não dói, né? Não dói porque eu não faço a mínima ideia do que você tá sentindo. Teve não experiência. Fazer isso. Como é que é isso? É muito difícil você fazer em você mesmo? Como é que é? Você não tem experiência, mas é muito difícil. É difícil. Por exemplo, preenchimento de lábio é difícil, porque às vezes a mão não consegue chegar exatamente no ângulo que eu faria no paciente. Mas eu prefiro, porque aí eu também vou sentindo, sabe? Eu vejo a dor que a pessoa sente. É bom que eu vou testando em mim mesmo. Anestésico, qual que fica melhor, entendeu? Entendi. Mas... Quando você faz, você tem alguém lá, tipo, esperando, tem, dá alguma coisa errada, tem que ter alguém pra te ajudar ali a fazer alguma coisa. Não, aí tem. Mas eu tenho colegas também que fazem, por exemplo, o bioestimulador, eu faço um pertuito, que é um furinho mesmo de entrada, e eu venho com cânula. Então, a cânula ela não tem ponta que nem a agulha. Cânula. O que é isso aí? Ela é como se fosse... Pra quem não sabe o que é isso. O que é uma cânula? Mas é porque a gente pode fazer os procedimentos com agulha, né, agulha normal, ou com a cânula. Então, o bioestimulador, como eu tenho que espalhar ele na região inteirinha de pele para poder espalhar o produto para gerar estimulação de colágeno, eu uso a cânula, que ela não tem ponta, então ela vai só empurrando o tecido.
ela não vai perfurando o tecido, que nem o caso da agulha. Entendeu? Então a cânula, ela parece com menos dor. Também. Você menos invasiva também, né? Então ela vai preservar mais ali o tecido e ela também é um pouquinho mais longa. Então eu consigo vir por um ponto só em outras áreas. Eu não preciso ficar fazendo vários furinhos no rosto da pessoa. Você falou que fez estética corporal. Eu achei que você só fazia no rosto. Você faz... Fiz já, mas hoje em dia eu não trabalho, eu trabalho com estética corporal, mas lá na minha equipe eu tenho gente que trabalha mais com estética corporal. Que eu faço preenchimento de seio, preenchimento de bumbum, faço lipoenzimática. No caso é o silicone. Não. Não é silicone. Não. Preenchimento. A gente chama de preenchimento autólogo, né? Que aí, isso aí eu faço só em uma clínica aqui em Belo Horizonte, né? Que aí eles têm que ter toda uma cabine de desinfecção, de tudo, porque ele é feito com plasma. A gente tira sangue e a partir do soro do sangue da pessoa, a gente consegue fazer aumento tanto de seio quanto de bumbum. Por exemplo, a pessoa tem a fossa trocantérica, que é aquela fundinho na lateral do bumbum. E a pessoa quer o bumbum redondinho, aí a gente preenche ali com o próprio plasma do paciente. Aí é zero rejeição, é o produto do próprio paciente. Tem muita procura para isso, pra deixar o bumbum mais redondinho. A gente é do Brasil, né? É difícil não ter. Tem. Brasil tem, muito. Não tem jeito. Só uma informação bacana, assim, para passar para quem está assistindo em casa. Qual que é, vamos dizer assim, um resguardo que a pessoa pode ter de saber se o profissional que ela está indo, se ela tem as qualificações, porque às vezes a pessoa pode ir em algum lugar simples e falar assim, vou fazer um procedimento assim, às vezes a pessoa fala assim, eu faço botox, às vezes está passando na rua e vê uma casa com alguma plaquinha, o cliente, né, a pessoa que está indo até essa pessoa, ela consegue acessar algum site, consegue algum certificado? Por exemplo, você vai avaliar, né, o profissional é dentista, ele é biomédico, você pode entrar no site e ver se o profissional está habilitado. Então, o profissional... Qual site que é esse? O CRBM. Aqui, no nosso, do Conselho de Biomedicina, nossa, é a terceira região. Então, é crbm3.com.br. Se não entrar lá, seu nome vai estar lá. Tá lá. Deixa eu olhar aqui. Vai estar lá, habilitação de estética e de análises clínicas. Que isso, a menina é profissional. Somente esses profissionais que estão lá que podem trabalhar com botox, essas certas substâncias. Tem que ser profissional habilitado, porque ainda que seja biomédico, se não for habilitado em estética, aí não pode fazer a aplicação. Tá, importante. Tá? Aí então, a pessoa pode estar correndo um risco de estar... porque existe ali toda a formação e a capacitação do profissional para trabalhar com aquelas substâncias, né? Então é a mesma coisa, eu não vou chegar no hospital e falar que eu sou profissional de perfusão corpórea. Eu não sei operar a máquina. Então, a gente tem que ter o limite cada um também. E tem quanto tempo que você começou a mexer com isso que você falou? Desde 2011, 2012. Bastante tempo, né? Uma pessoa hoje que tá vendo você falando aqui e se sentiu inspirada de alguma forma, assim, quer começar a mexer com isso também. O que ela tem que fazer? Qual é o primeiro passo? Quanto tempo que ela tem que estudar? Onde procurar? Como é que é o processo? Para ser profissional? Para ser biomédica? É fazer a faculdade. Né? Tem que fazer a biomedicina. O que você pode formar habilitado já fazer o estágio ou fazer a pós-graduação. E assim, não é uma coisa simples, tá? Então, você trabalhar com organismo, trabalhar com o ser humano, né? Esse tipo de procedimento não é simples. Tem que gostar mesmo do que faz, né? Tem que gostar e tem que ter certeza que tem responsabilidade de segurança. Isso. Primeira coisa. É uma prestação de serviço, né? Preocupar com o paciente. Mexer com o corpo da pessoa. E mexer com a autoestima. Porque assim, ali não é uma coisa necessária para a saúde da pessoa, ali é algo a mais. Sim. E esse algo a mais, normalmente a gente fica mais preocupado. Então, tem que ter essa segurança mesmo. Isso. Então, eu sempre falo com a pessoa, você pode até fazer o estágio, mas faz ali uma pós, pra você ter mais segurança ainda, porque na pós você vai voltar a ver questão de anatomia, de fisiologia, de tudo para você conseguir operar mesmo com os injetáveis e continua fazendo curso. Vamos supor, você gosta de fazer preenchimento de lábios. Foque, então, em vários cursos de preenchimento de lábios. Não adianta fazer um também e achar que vai saber, não, porque existem técnicas diferentes. E, por exemplo, assim, as pessoas que querem encontrar você, como é que faz para te encontrar? Redes sociais? Onde que é a sua clínica? Como é que funciona? A minha clínica é aqui no Buritis, pertinho também. Aí ela fica logo ali atrás do Madeiro, na rua Senador Lima Guimarães, 108, no 6º andar. E aí tem meu Instagram, que é o @dra.anabastos. Tem o site também, www.dra.anabastos.com.br.
E tem o telefone, quem quiser ligar também. Qual que é o telefone? Que é 319-8797-8118. Então, repete aí pra quem não pegou. Anota aí. 319-8797-8118. Ah, bacana demais. E é necessário a pessoa entrar em contato antes do que simplesmente chegar lá, né? É, porque lá eu só trabalho com agendamento. Só agendamento. Só agendamento. Porque eu viajo muito ainda também pra atender fora. Sim. Então lá é só agendamento. E tanto eu quanto os outros profissionais também. Tá? Você atende fora? Atendo, imagem fora do país, ia adorar, gente. Mas eu atendo em Brumadinho e Betim também. Mas você tem clínica lá também, não? Não, aí lá eu atendo em outras clínicas. Ah, eu sou parceira. Sim. Ah, legal. Bacana. Mas essa clínica aqui no Bugis é sua? É minha, é. Ah, tá. E lá você trabalha tipo... Como se fosse uma prestação. Prestação de serviço. Aí eu vou lá, mas já tem tanto tempo que eu tô lá que eu fico assim, já é minha segunda e terceira casa. Né? Ah, tá. Antes da gente entrar aqui, você falou que tinha uns casos engraçados pra contar aí. Tem muito. Você quer compartilhar algum com a gente aí? Caso engraçado. Eu tenho caso dramático também. Posso contar um dramático? Pode. Porque tem muito a ver. Música de drama aí. Mas assim, a gente fica brincando, mas o negócio é sério, Sim. tá? Porque o negócio tá demais. Sabe o que eu vejo muito, às vezes, nas clínicas? Às vezes, o marido levar a esposa pra fazer procedimento. Ou a esposa levar o marido pra fazer procedimento. Tipo assim, eu não gosto disso. Gente, eu já vi isso. Na hora que eu vi isso, eu falei, o que tá acontecendo? Talvez a própria pessoa não tá incomodada com aquilo, mas a parceira tá incomodada e leva ele pra corrigir. O que é isso? O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Ué, por exemplo, assim, minha esposa vê essa chapoca de nariz aqui, fala assim, não, vamos levar na doutora Ana Paula pra gente dar uma afinada nesse narigão aqui. Não, mas se for uma coisa, por exemplo, que te incomoda e você quiser também, vale tudo, não, ok. Bem, se eu incomodar, mas a pessoa se sente incomodada comigo. Exatamente, isso aí que tá errado, gente. Onde que nós vamos parar? Acontece. A partir do momento que a outra pessoa não foi por conta própria, isso é um abuso, né? Eu acho também. Eu acho que isso como é um você abuso lida muito com essa sério. situação? E normalmente, nossa, isso aí já deu até problema, porque eu já pedi, por exemplo, o marido levou a esposa pra ir fazer a harmonização, ela não queria. Morria de medo de agulha, não queria fazer. Ele achava que a esposa era feia e ele queria dar mais uma. Não, mas assim, mas não pode de jeito nenhum, né? Não, a pessoa tem que ir então... por espontânea vontade. Não, o que você falou, você trabalha com a autoestima da pessoa. Se a pessoa vai lá obrigada, então ela não tá indo, ela já tá, talvez tá se sentindo bem. É muita invasão. E outra coisa, também você baixa a autoestima da pessoa fazendo um trem que ela não quer. Mas aí quando a pessoa chega lá, a pessoa que vai obrigado, o que geralmente ela fala com você? Aí eu falo o seguinte, eu posso entrar com ela sozinha no consultório? Aí você dá uns toques nela lá dentro. Aí lá eu pergunto o que é que tá acontecendo, se a pessoa quer, se ela não quer. Então eu já tive caso da mulher virar pra mim e falar assim, eu não quero mexer, ele cisma com isso, não tem como você virar pra ele e falar que eu não preciso. O bom que você já tem essa sensibilidade, né, de chegar tem que ter. Não visando só o lucro, né, mas também o bem-estar da pessoa. Aí assim, às vezes a pessoa, eu falo assim, se eu falar a verdade, a pessoa vai brigar, seu marido vai brigar, fala assim, vai, inventa alguma coisa assim, aí eu falo assim, então, porque eu tenho que ir pelo paciente, né? Sim, com certeza. Então eu falo, olha, não acho que vai ser indicado pra ela fazer isso agora, vamos esperar mais um tempo, né? Depois, quando começar a incomodar isso a gente faz. Então eu tento ter esse joguinho de cintura, porque não é fácil, não. Isso é uma coisa, deve ser bem constrangedor, né? É muito constrangedor. E a pessoa triste. chegar nesse caso obrigado assim... É complicado, muito triste, porque imagina a nossa, você não vai sentir, a pessoa não vai sentir bem depois que fizer o procedimento. E querendo ou não, a pessoa fica assim, nossa, eu não tô me sentindo amada, ou sei lá o quê. E a gente também não sabe qual é a realidade daquele casal, às vezes dentro de casa, entendeu? Mas já aconteceu o caso da pessoa levar lá e mesmo você falando que não ia fazer, ela insistiu tanto que você acabou fazendo? Muito difícil, eu sou muito chata, eu sou muito resistente. Não, muito pelo contrário, você preza pelos seus clientes. E eu aprendi depois, porque eu já tive gente que assim, nossa, já me xingou até não poder mais, me xingou em 5 continentes, assim. Porque realmente eu não quis fazer. E não é porque a pessoa... É porque às vezes é indicação. Então teve, por exemplo... uma conhecida da minha mãe que foi lá e ela cismou que só eu podia ajudar ela e eu não quis fazer porque eu não achei que a pessoa tinha um distúrbio de autoimagem e eu não quis fazer porque, na minha opinião, ali no que ela queria, que ela já tinha o rosto muito preenchido. Então não adiantava fazer nada, que já chegou naquele negócio que é o que a gente fala hoje em dia. Nossa, a pessoa ficou diferente, ficou toda esticada, porque já passou do ponto. Só que a pessoa... ela tem uma autoimagem, ela se enxerga de uma forma que ela acha que tem que fazer muito mais coisa. Tem que fazer mais, exatamente. E no meu caso ali, eu ia tirar tudo. Tipo, tira tudo, porque já passou do ponto. Passou do limite, já. E é isso aí que também tá acontecendo. Porque normalmente, por exemplo, uma coisa que acontece muito, aí tem o caso das mulheres que vão fazer procedimento e falam, mas meu marido não pode saber, eu vou ficar roxa. eu não posso contar pro marido, não pode saber nunca. Mulher da nós tem pingo d'água, tá vendo? Ela faz uma cirurgia estética, escondida do marido e chega com a cara mais
Aí ele fala, não, fiz limpeza de pele. Plena. Fala mesmo. E aí, o que acontece? Mas o bom é que ela que paga, né? Porque se ele que pagar, ela vai desconfiar. Não, eu acho justo ele pagar. Então, mulheres, descobri na fatura, né? Na fatura ela fala que é outra coisa. Aí põe outro nome, né? Mas vocês estão entendendo? Porque aí, o que acontece? Deixa ela fazer. Se tá sendo bom, se tá sendo saudável, se tá sendo uma coisa natural, deixa fazer, entendeu? O negócio não pode passar do ponto. Então, é esse afinamento que tem que ter. E também depende de profissional para profissional. Porque pra mim, beleza, eu olho pra pessoa, às vezes a pessoa tá com um baita de uma reclamação, eu falo, não, mas a pessoa é tão bonita. O que ela tá querendo mexer? Cada um tem sua beleza natural já, né? Tem, e é legal manter isso, sabe? A gente não tem que entrar num padrão. E hoje aqui a gente tá com, por exemplo, no episódio passado, o podcast foi eu, ele e ele, o Anderson e o Gustavo. E ele é especialista em deixar as pessoas bonitas, só que via Photoshop. Ele é especialista em Photoshop, então ele deixa as modelos mais bonitas, só que no Photoshop. Ele emagrece, ele afina a cintura, ele tira olheira, ele faz tudo isso. E você é especialista em deixar as pessoas bonitas fisicamente. Ao vivo. Ao vivo. Sem filtro, de preferência. Tá vendo aí? Aprenda a deixar as pessoas bonitas ao vivo também, viu? Esse é o trabalho dele. Todo mundo tem que ter. Mas isso é uma coisa que acontece demais, tá? O pessoal tira foto com filtro, aí chega pra mim e fala, tá vendo? Eu no filtro fico assim, eu queria ficar assim sem filtro. No TikTok mesmo agora tá tendo uns filtros aí que a pessoa fica com a cara lisinha. Tipo, na hora que tira o filtro é totalmente diferente. E assim, é impossível? Não é, mas existe cuidado, porque às vezes a pessoa... A coisa mais comum de acontecer no consultório eu quero ficar assim, assim, assado, pra ontem. Aí eu fico, não tem jeito. Tem coisa que... por exemplo, eu tenho 10 anos que eu faço botox, eu faço bioestimulador há 4 anos, já fiz preenchimento, então eu vou fazendo gradativamente os procedimentos pra manter a minha aparência próxima ao original ali. Entendi. Porque tem coisa que não tem jeito, né? Por exemplo, eu não tenho queixo, isso aqui tudo é preenchedor. Então, meu queixo, ele é bem retraidinho, ele tá aqui. Então, eu quis colocar um queixinho a mais. Entendeu? Então, algumas coisas a gente vai modificando. Mas aí de quanto tempo você tem que dar uma... eu faço aí uma vez por ano, um ano e meio. E o queixo também é você que faz? Sou. Mas aí tem coisa que eu tenho colegas que fazem em mim. Porque não tem como, não. É demais. E olha pra essa galera aqui, você acha que tem... Você acha que tem salvação? Alguma coisa te incomoda? Você acha que tem salvação? Não, até que não. Se não incomodar, tá perfeito. Isso aí. É isso. A gente tem que mexer no que incomoda. Então, alguma coisa me incomoda, então deixa eu ver o que eu posso fazer pra te ajudar. Se não incomodar, não precisa mexer, gente. Não existe esse negócio de tem que ter, não tem que ter nada. Padrão, não tem um padrão de beleza não que tem que ser seguida, é a pessoa se sentir bem, né? Exatamente. E nós temos que prezar isso hoje em dia, porque ao longo da história, realmente, existiram vários padrões de beleza. Então, por exemplo, se a gente for olhar ali a Idade Média, a pessoa que era corpinho de pera, mais gordinha, tanto que a gente vê os quadros antigos, aquele era o padrão de beleza. É sinônimo de saúde, né? Sinônimo de saúde. E aí depois ficou um pouco muito magro. Os padrões de beleza vão mudando com o tempo também. Né? Vai pegar o quadro da Mona Lisa, você vê que ela não é aquele padrão que a gente tem hoje. Não tem nada, não é nada. E o que acontece? A gente tem que... eu queria tanto, esse é meu desejo. Esse é meu projeto de vida. Que o padrão de beleza agora fosse a pessoa se sentir bem, ela saber valorizar os próprios atributos, sabe? Estar feliz com ela mesma. Isso acho que pra mim seria o melhor padrão de beleza que existe. A pessoa está satisfeita com ela mesma. Não, eu tô feliz. Só que muitas das vezes as pessoas querem fazer um procedimento estético ou se sentir mais bonita, não pra si mesmo, mas mais para mostrar para as pessoas. Exatamente. E aí às vezes faz uma coisa que às vezes nem quer, mas para mostrar para os outros. A época do transplante de silicone aconteceu isso demais. Tinha gente que fazia porque queria, mas depois virou moda, todo mundo tinha que ter. Virou padrão. Tem? Não tem. Hoje eu vejo um pouco isso com tatuagem, né? Também tá tendo. E, igual hoje eu não tenho tatuagem nenhuma, eu acho que o mais diferente hoje é não ter tatuagem, porque tá todo mundo fazendo. Igual... A gente vê como é que as coisas vão mudando, né? Sim. A gente tá falando dos padrões de beleza que vão mudando com o tempo. Tanto que aquela, acho que é Mary Monroe, eu não sei falar o nome delas. Ela é totalmente diferente. Tem uma foto que ela foi, parece que foi eleita a mulher mais bonita, não sei de qual tempo, de qual época foi. E na época a foto, ela não era o padrão de beleza hoje, era tipo a barriguinha mais fofinha e tal. Então naquela época... quadril largo, a cintura fina, um quadrilzão, entendeu? Então já era outro não era padrão malhada. de beleza, exatamente. Uma época que usava espartilho também. Exatamente. E espartilho também, se a gente for avaliar, meu Deus do céu, gente, que maldade. Tudo bem, tem gente que gosta, usa até hoje, mas imagina você ser obrigada a usar um negócio que te aperta, você não consegue respirar? Não dá. Os seus procedimentos, que você é especialista, é mais
na base da agulhada. Mais injetável. Mas tem algum processo mais natural? Alguma coisa assim ou não? Processo natural é a gente praticar exercício físico. Comer bem. Que a pessoa não quer isso, né? É praticar exercício físico, é comer bem, é usar protetor solar, é ter uma rotina ali em casa de limpeza de rosto, cuidar do seu rosto. Isso é o processo natural. Entendi. Mas também não impede envelhecimento, que a gente tem 2 tipos, endógeno e exógeno. Endógeno é envelhecimento natural, que a gente vai envelhecer mesmo, não tem jeito. E exógenos são os fatores externos que vão piorar. Então, o sol piora, a alimentação ruim piora, falta de exercício piora, sedentarismo, né? Piora. Então, tudo isso também aumenta o seu processo de envelhecimento. A gente, inclusive, no episódio anterior, a gente falou que a gente ia lançar um desafio de 30 dias para dar uma emagrecida, porque todo mundo que tá acima de 90 quilos. Eu sou mais magrinho aqui. Mais magrinho aqui. Eu tenho quase 90. E até pra ele lançar o desafio, tá demorando ele lançar. Não lançou ainda, né? Não, é um desafio de 30 dias. Ele fala que vai lançar o desafio. Nós vamos lançar a partir de 2024. É igual eu falei, se quer fazer uma coisa, tem que pôr data, porque a data chega. Chega no dia, tem que fazer, não tem jeito. Isso é saúde, gente. É todos os dias. Todos os dias. Eu não vou falar que é fácil, não. Porque eu conheço pessoas que já veem exercício físico como banho. Tem que fazer todos os dias. Todo dia. É saúde, não tem jeito. Tem algum alimento que você acha que ajuda a melhorar a pele, alguma coisa assim? Eu já ouvi falar que maçã... Sim, mas aí tem a vitamina C. Mas aquele negócio é manter a alimentação mais natural, conhecer seu organismo. Eu falo o seguinte, na minha opinião, da Ana, todo mundo tinha que ir no nutricionista uma vez. Porque o meu corpo também não vai funcionar do mesmo jeito que o seu comendo os mesmos alimentos. Entendeu? Então isso também modifica. Não é porque é um alimento saudável que significa que vai fazer bem. Não é à toa que tem gente que tem alergia a determinada coisa e o outro que não. Então, se uma vez na vida a pessoa puder ir ali no nutricionista para fazer uma dieta que ela vai conhecer melhor seu próprio organismo, isso é que é o necessário. Não é à toa que a gente tem o profissional da nutrição. Então, ele vai saber te falar direitinho o que é bacana pro seu corpo. E às vezes a pessoa fisicamente parece estar bem, né? Mas de acordo com a alimentação, ela pode estar passando alguma coisa que ela não conhece. A pessoa pode estar anêmica, a pessoa pode ter uma inflamação gerada por algum tipo de alimento que ela não pode comer e ela come falta de vitamina. Falta de vitamina. Então, isso aí tudo acontece, né? Legal. Doutora Ana, a gente está muito feliz de receber você aqui hoje. Doutora Ana Bastos subiu o nível do podcast aqui. Ele fala de um jeito que eu fico até assim, nossa. Não, essa conversa de hoje subiu o nível do podcast aqui, porra. Então, o nosso tempo acabou aqui. Ah, mentira. Sério, passou tão rápido, não passou? Vamos dobrar, dobramento, tô brincando. Vamos deixar a meta aberta. Quando eu atingir a meta, a gente dobra a meta. Assim a gente vai tilmar aqui agora. Acho bom. Vamos lá. A gente está muito feliz de receber você aqui hoje. Agregou muito com o nosso podcast. Você se sentiu bem aqui? Como é que foi a sua experiência no podcast? Adorei. Eu tô querendo dobrar a meta. Quando que vai ser o próximo? A gente pode marcar o próximo aí. Ó. Falar de dorama, né? Falar de dorama. Animes. A gente pode falar de cultura japonesa aqui também, ó, que é uma cultura legal. Você entende disso também? Eu gosto, eu adoro história. Tô falando com você que subiu o nível do podcast. Mas então, muito obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite, de vir passar um pouco do seu conhecimento pra gente, pro nosso público. E para fechar aqui, você quer falar alguma coisa? Você quer deixar um último recado aí? Eu queria deixar o recado do que eu acredito ser a estética, tá? Sim. É exatamente o que eu falei com vocês, que eu falo que eu acho que é o propósito da minha vida. É valorizar as pessoas pelos atributos, principalmente de caráter, de personalidade da pessoa, sabe? O físico é algo que se complementa ao que a pessoa é. Então, a gente tem que ter bastante discernimento na hora de ficar querendo seguir padrões, porque nem sempre o padrão é o que vai trazer felicidade pra gente. Eu acho que a gente, depois, inclusive, do que a gente passou, né, de pandemia e tudo, o que a gente tem que procurar mesmo é felicidade, sabe? É estar contente e viver bem, e não necessariamente entrar num padrão para se sentir aceito. Todo mundo é diferente, aceito todo mundo já é. Né? A gente tem que se aceitar primeiro, para aí depois tudo fica fácil. Não, com certeza. Só para fechar aqui, eu queria falar uma coisa também, que eu achei você muito sensacional, uma coisa que você falou, que tipo assim, às vezes chega paciente querendo fazer o procedimento e você vê que não é aquilo, não é o momento, ou vê que está sendo forçado, ou qualquer outro tipo de situação, e você mesmo sabendo que não vai ter aquele lucro, você não faz. Então você é uma pessoa que não visa somente o lucro, mas sim o bem-estar do paciente. Eu acho que isso é muito importante. Vocês nunca vão me ver uma biomédica trilhardária aí, porque eu não vou ganhar, não. Demais, não vou, porque não.
Não vai chegar e fazer de qualquer forma, você vai chegar e avaliar a situação. Uma linha de produção que entra um, sai outro. O meu eu vou falar que é manufaturado. O meu não é Ford, não. Isso eu achei muito legal. E parabéns. É isso que faz o profissional se sentir realizado, né? Não trabalhar apenas por dinheiro, mas para ver as pessoas bem, fazer seu serviço, seu trabalho... Não, a maior gratidão que eu tenho no meu trabalho é ver uma pessoa que às vezes trabalhou a vida inteira, nunca deu tempo de se cuidar, ela começar a se cuidar e ficar super satisfeita com o que está sendo feito. Você ainda tem jeito. Graças a Deus. Deus está ocupando nossas vidas. E você, Enzo, quer falar alguma coisa para fechar? Eu quero agradecer a doutora Ana Bastos por ter se disponibilizado, né, ter tirado um tempinho aí para conversar com a gente. E como o Mário Lucas falou, foi um papo engrandecedor. Eu fico muito feliz que tenha sido bacana. E você, Gustavo, quer falar alguma coisa para fechar aí? Eu também queria agradecer pela presença dela aqui com a gente. Foi muito gratificante, além de a gente aprender muito. Você foi muito simpática com a gente. Obrigada. Agradeço. Se quiser voltar, tá aberto. A gente falar de anime. Vai voltar. Eu falo com você. A gente vai marcar uma data aí. Eu gosto de tanta coisa, porque eu falo assim, a gente tem que ser muito bom em alguma coisa, só que se você viver só daquilo, sua cabeça pira. Então tem que procurar outras coisas. Então, por exemplo, eu estudo história pra caramba, adoro história, adoro essas coisas todas. Legal então, demais. o dia que vocês quiserem aí, ó, diversificar o assunto, Combinado. a gente fala sobre Bacana demais. E você aí que fica fazendo propaganda até hoje, de jornalzinho, fazendo panfleto, você tá na época das cavernas, rapaz. Se você quiser divulgar sua empresa de uma forma melhor, olha aqui, ó, pode pôr sua marca aqui no nosso telão para divulgar sua empresa. Vai ficar sua marca vai ser vista por milhões de pessoas ao longo dos anos. Então você vai divulgar sua marca bem melhor. E é isso aí. Quiser patrocinar a gente aí, tem os links aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis. Obrigada.